o porquê que eu criei essa jornada do contribuinte legal. Qual foi o verdadeiro motivo? Porque eu vi que havia uma alta demanda de colegas profissionais, de advogados interessados nessas negociações, né? Então, cada vez mais me surgiam consultas, cada vez mais eram colegas que até eu já não via há muito tempo, começaram a me procurar. Pô, Marcelo, você está trabalhando com essas transações, preciso de ajuda e tal. E eu acabei criando várias parcerias, né? Então, considerando essa alta demanda de advogados, contadores, outros profissionais que têm interesse nessas negociações, na verdade, têm interesse em orientar os seus clientes nessas negociações, se elas valem mesmo a pena, né? Se podem ser uma saída efetivamente para o seu cliente, contribuinte devedor, eu resolvi criar essa jornada para que a gente pudesse apresentar, para que eu pudesse apresentar para vocês aquilo que eu tenho vivenciado e que pode, com certeza, auxiliá-los a conquistarem mais clientes e ajudarem os seus clientes a resolver os seus problemas e, consequentemente, vocês faturarem os honorários devidos, né? E por que essa denominação contribuinte legal? Por que eu trouxe essa denominação? Não é, evidentemente, ela não é uma criação minha, né? É uma criação que vem junto da Lei 13.988 de 2020, mas por que essa denominação? No meu ponto de vista, né, essa denominação decorre da expectativa da qualificação do contribuinte como possuindo regularidade fiscal, né? Então, o contribuinte legal nada mais é do que aquele contribuinte que está dentro da lei, né? É o contribuinte que está dentro da lei, que está conforme a lei, né? Então, o contribuinte legal é considerado aquele que está dentro da lei, por isso o legal, né? Por isso o legal, né? Então, estando dentro da lei, estando dentro da conformidade fiscal, o contribuinte está conforme o que determina a lei, né? O regulamento e as demais normas jurídicas aplicáveis às obrigações daquele contribuinte. Então, contribuinte legal é aquele que está dentro da lei ou aquele que procura estar dentro da lei com base nessa nova legislação que criou as transações tributárias, né? Então, por que essa denominação? Porque é aquela que me parece mais adequada ao presente momento, adequada àquilo que a gente está vivendo atualmente. E por que a Lei 13.988 é a lei do contribuinte legal? Qual que é o seu objeto e quais são as expectativas? Bom, a Lei 13.988 é a lei do contribuinte legal porque efetivamente é aquela que trouxe ao nosso ordenamento jurídico as regras básicas para a criação para a abertura de transações entre a fazenda e o contribuinte, a realização de acordos objetivando a obtenção da legalização, da regularização fiscal daquele contribuinte, a obtenção a terminação de litígios, né? Então, a lei do contribuinte legal tem esse objetivo, que é resolver os litígios que os contribuintes tenham junto à fazenda, né? Mas, enfim, será que as expectativas podem ser realmente atendidas, né, com base nessa lei? Será que a lei traz mesmo benefícios para o contribuinte que quer regularizar a sua situação? Ou se é mais uma forma de o governo buscar elementos, né, que para recuperar a arrecadação, né, nesse momento de crise, ou nesse momento de crise não, diante da crise, que ela parece que é infinita, né, ela é infindável, não existe fim para a crise econômica no nosso país, até que se mude a mentalidade dos nossos governantes e legisladores. Então, será que não é só mais uma forma do governo buscar elementos para recuperar a arrecadação sem se importar efetivamente com o contribuinte? Será que o objetivo aí não é simplesmente aumentar a arrecadação, né? Que já não é pouca, mas que o Estado sempre parece que precisa de mais dinheiro? Então, isso é algo que a gente vai avaliar aqui no nosso encontro. Então,
Uma questão que envolve aqui, que também a gente vai discutir, que sempre me perguntam, é a seguinte: houve a criação dessa lei 13988, né, que é a lei do contribuinte legal, que traz a possibilidade das transações. Então, o que as pessoas têm me perguntado é o seguinte: por que existe ainda o refis? Né? A lei das transações criou uma nova possibilidade da fazenda entrar em acordo com o contribuinte, né? O contribuinte e a fazenda entrarem num acordo que prevê a concessão de redução de juros, multas, encargos legais e também o parcelamento da dívida em longo prazo. Então, por que ainda existe a expectativa da criação de um refis? Né? As transações tributárias já não seriam uma espécie de evolução do refis, né? Que é o que se tem dito, né? Que é uma espécie de evolução do relacionamento entre a fazenda e o contribuinte. Por que então ainda tem o danado do refis? Né? Nesse aspecto, o que a gente tem hoje sobre refis? Né? Refis é uma espécie de negociação, assim como as transações. O refis é uma espécie de parcelamento especial, e o parcelamento especial, por sua vez, é uma modalidade de negociação. Então, além das transações tributárias, a gente tem a previsão, a gente tem a possibilidade de serem criados novos refis, novos programas especiais de parcelamento, programa especial de recuperação de crédito tributário, o nome que se queira dar. Então, assim, por que ainda tem refis se já existe a lei das transações? Não bastaria que se adequasse a expectativa de recuperação de crédito ao que diz a lei das transações, né? Hoje a gente tem o que em relação a refis? A gente tem a reabertura, um projeto de lei, que é o projeto de lei do Senado número 4720, né? E o PLP 152 de 2020, né? Projeto de lei complementar 152 de 2020, ambos tratando da reabertura ou da criação de um novo PERT, né? Que é o Programa Especial, Programa Extraordinário de Recuperação Tributária, que foi criado lá nos idos de 2017. Então, esse programa já vigorou, já teve os seus resultados, várias empresas entraram, várias empresas foram dele excluídas, e agora o Senado tem um projeto de lei, né? Está tramitando lá no Congresso, da reabertura do prazo desse PERT, né? Esse é um dos refis, né, desses parcelamentos especiais que estão para serem reabertos, né, mesmo havendo a lei das transações, mesmo havendo a lei das transações com prazos em vigor para adesão, e ainda há a possibilidade da abertura desse programa de parcelamento. Então, além desse, também existe um outro chamado HELP, né? Não é HELP com H, é HELP com R, que é o Programa de Renegociação, Programa de Renegociação em Longo Prazo, né? Que é o PLP 46 de 2021, que é para empresas do Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, esse projeto de lei também abre prazo, concedendo benefício de redução de juros, multas e demais encargos para a empresas de pequeno porte, para empresas que são tributadas pelo Simples Nacional. Então, além das transações que estão em vigor, que têm os seus prazos vencendo até o final do ano, que concedem reduções de juros, multas e encargos legais, a gente também tem um projeto de lei da reabertura do PERT, que é um programa de parcelamento especial, e também o tal do HELP, que é o programa de renegociação em longo prazo, que é o PLP 46 de 2021 lá do Senado Federal. E existem ainda outros na Câmara dos Deputados, né? Por exemplo, o 2735 de 2020, que também cria um novo PERT. Então vejam, tem projeto de lei no Senado, tem projeto de lei na Câmara.
Muitas vezes há requerimentos para que haja o apensamento desses projetos para que eles tramitem de forma conjunta. Daqui a pouco tem requerimento para que eles sejam tramitados de forma separada. Então, assim, basicamente existe toda uma produção legislativa objetivando a criação daquilo que me parece que já poderia ter sido criado de uma forma definitiva através da lei das transações. Mas a gente vai ver que tem algumas coisas que tem na lei das transações em excesso, outras faltam e outras prejudicam até a expectativa do contribuinte de regularizar a sua situação fiscal em curto prazo, ou mesmo de regularizar a sua situação fiscal. Então, o que acontece? Existe até uma própria disputa, né? Olha, já tem uma lei do contribuinte legal, essa lei pode proporcionar resultados favoráveis tanto para a fazenda quanto para o contribuinte, mas insiste-se na criação de outros refis, e esses refis muitas vezes são concedidos de forma indiscriminada, né? Enquanto que as transações têm os seus elementos de discrimen, né? Existem elementos na lei das transações que permitem que as transações sejam feitas de forma adequada, de forma mais proporcional para aqueles que mais necessitam, né? Esses são elementos que a gente ainda vai conversar sobre, tá? E tem mais um projeto de lei na Câmara, que é o PROFES, Programa de Recuperação e Fortalecimento dos Estabelecimentos Hospitalares de Saúde. Esse dá uma moratória de 1 ano no pagamento dos tributos e parcelamento em 180 meses da dívida. Quer dizer, vejam que a gente tem que avaliar de forma muito criteriosa qual que é o melhor programa de renegociação, se esse programa é bom ou se não é para o nosso cliente, né? Então, é evidente que tem muita coisa que precisa ser conversada. E o que a gente espera, né, no final dessa jornada? Qual pode ser o resultado que a gente espera no final das nossas conversas aí nesses próximos dias que a gente vai conversar, né? Bom, no meu ponto de vista, é a expectativa da gente sair municiado de elementos que nos permitam entregar ao nosso cliente um parecer, uma opinião legal, né? E que possa ser útil para ele tomar a decisão mais adequada sobre a melhor forma de administrar o passivo fiscal dele, né? Então, é a busca daquele elemento que possa levar ao nosso cliente a possibilidade dele administrar o passivo fiscal dele, reduzir o passivo dele, né? E evidentemente permitir-lhe continuar com a atividade econômica que ele exerce ou que ele pretende exercer, ainda que diante de uma crise como essa que a gente está atravessando, né? Então, assim, o objetivo final da jornada é esse: mostrar para o nosso cliente que existem caminhos a serem percorridos e que esses caminhos devem ser percorridos de uma forma bastante criteriosa. Não basta simplesmente entrar lá no sistema da Procuradoria ou da Receita Federal ou algum outro estado, município que esteja oferecendo um programa equivalente, apertar o botão lá, parcelei e está resolvido o problema. Não, né? A gente tem que avaliar se tudo que envolve aquela estratégia, entre aspas, que pode nem ser uma estratégia, né? Cabe a você, advogado, cabe a você, o contador, cabe a você, gestor daquela empresa, avaliar se aquela estratégia é a mais adequada, né? Então não é simplesmente o contribuinte entrar lá, é muito fácil fazer a transação, muito fácil entrar lá, tá? É tudo ajeitadinho lá quando né? O contribuinte entra, seleciona os débitos que ele quer ingressar no parcelamento, parcela e está resolvido. Não é assim, né? Você que é um profissional e que precisa ter um pouco de conhecimento e que vai obter aqui, terá que orientar o seu cliente a tomar a melhor estratégia, adotar a melhor estratégia e buscar a melhor solução para ele. Então, o que a gente espera no final dessa jornada é exatamente isso: entregar para o nosso cliente uma resposta, uma solução para que ele possa tomar a melhor decisão e que essa decisão tenha um fundamento legal, tenha um respaldo jurídico e tenha segurança de que foi entregue por um profissional capacitado para isso.
Pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser um gestor de empresa, um administrador da empresa, o presidente da empresa, o responsável por administrar o passivo fiscal, responsável pelo planejamento tributário daquela empresa. Né? Então, a busca por essa solução demanda uma série de avaliações bastante criteriosas. E é o que a gente vai procurar, né? O que eu vou procurar passar aqui para vocês como sendo item da minha experiência que eu tenho desenvolvido aí nesses últimos anos. Agora, sobre o que mais especificamente a gente vai conversar, né? Então, voltando um pouco, a quem te interessa essa jornada? Quem que interessa, né? Interessa bastante para o advogado, primeiro aspecto, né? Seja ele tributarista ou não. Tá? Então, não precisa ser tributarista para trabalhar, para ser interessado nisso. Basta que você seja advogado, que tenha clientes que estejam nessa situação e que precisem de um advogado para auxiliar a resolver essa situação, né? Então basta que você seja um advogado que tenha clientes ou que esteja em busca de clientes que estejam em situação de inadimplência com o fisco e estejam procurando uma solução, né? E mesmo que você não seja advogado tributarista, você pode ser civilista, previdenciarista, trabalhista, penalista, né? Criminalista, civil, o que seja, né? E às vezes você também não atua diretamente nessa área, mas você precisa saber como atuar até para que você possa atender o seu cliente, ainda que de forma preliminar, para que você encaminhe esse seu cliente para um colega que tenha essa especialização, tá? Então, assim, não só advogado, também o contador, né? O gestor da empresa e ainda daquele que cuide do departamento fiscal, que esteja sob a sua responsabilidade, o planejamento tributário, ou a própria administração do passivo de uma empresa ou de um contribuinte de um modo geral, né? Então, os interessados são potencialmente esses, pessoas que estão de uma forma ou outra envolvidas com a decisão, com o poder de decisão que o seu cliente, porventura, tenha ou precise ter, tá? E interessa, então, para o advogado que não atue no tributário? Sim, né? A resposta é bem objetiva. O advogado que atue em outra área e queira aprender, né, a atuar nesse nicho mais específico do direito tributário é um potencial interessado, né? Então, se você deseja entrar num nicho muito específico de atendimento do seu cliente, e eu adianto para vocês que falta gente especializada em nichos específicos do direito. Este nicho específico, no nosso caso, é a administração do passivo fiscal. E diante da parafernália de leis que existe, da parafernália de normas que existem aplicáveis ao direito tributário, não tenha dúvida de que existe a necessidade de pessoas especializadas em determinados nichos do direito. Dentre esses nichos está o da administração do passivo fiscal. E por que esse assunto deve te interessar? Por que esse assunto deve interessar para você que é advogado, que não atua no tributário ou que atua no tributário e que precisa e que tem clientes, né, ou que está em busca de clientes? Porque é um item de portfólio, né? Você pode ter esse item no seu portfólio. Por que deve interessar para você? Porque o seu cliente confia em você, né? E é você que ele vai procurar para obter o auxílio que ele precisa para resolver o problema dele, né? Ele vai procurar quem? Vai procurar o padeiro, ele vai procurar o zelador, ele vai procurar o engenheiro, ele vai procurar o médico para solucionar o problema tributário dele? Não, ele vai procurar o advogado, né? Ou ele vai procurar o advogado, ele vai procurar o contador, ele vai procurar a pessoa que tem especialização em determinado assunto para que ele coloque como líder para resolver aquele problema, né? O empresário, o negócio dele não é resolver problema tributário. O empresário, o negócio dele é vender o pão, o empresário quer vender o produto importado dele, o empresário quer prestar o serviço dele de lavagem de edifícios, ele tem a oficina mecânica dele, ele tem uma concessionária de veículos, ele tem uma importadora de veículos. Ele não quer resolver problema tributário, ele tem que ter alguém para resolver, né? E esse alguém é você. Você, como advogado, ele confia em você. Pô, eu tenho um advogado, eu estou com um problema tributário, o que eu vou fazer? Vou procurar um outro advogado? Não, né? Eu vou procurar o meu advogado e vou botar na mão dele. Eu não sei fazer. Se vira, cara.
aprende a fazer o negócio ou me indica alguém que saiba fazer e que você possa intermediar essa relação que eu vou ter com o teu colega advogado, porque assim, não basta você jogar na minha mão, eu jogar na tua mão um problema, você falar assim, pô, vou passar esse problema aqui pro cara, que ele faz. Não, pô, você é o advogado, cara, você tem que entregar para o seu cliente a responsabilidade de pelo menos gerir aquele negócio lá que você colocou como objeto para que ele pudesse ser cuidado, né? Então o teu cliente fala, estou com esse problema aqui, resolve. Mas eu não faço isso, não faço direito penal, por exemplo. Eu não faço direito penal, não faço direito trabalhista. Mas sempre que alguém me procura, eu vou atrás de um colega advogado e eu não vou ser simplesmente o indicador daquele trabalho. Eu vou ser o cara que vou intermediar essa relação entre o meu cliente e o advogado que eu estou indicando. Então eu vou ser uma espécie de responsável, porque assim, se der algum problema, quem que é o cara que indicou? Fui eu, pô. Então eu tenho que pelo menos saber um pouco daquele assunto que está sendo cuidado, para eu falar assim pro meu parceiro, olha, esse cara aqui está com esse problema aqui de direito penal econômico, por exemplo. Eu já tive caso de direito penal tributário, que eu busquei um auxílio com colegas, e esse auxílio que eu busquei com esse colega foi extremamente muito bem atendido, meu cliente foi muito bem atendido, mas eu estava lá na cola dele, né? Eu estava lá sempre conversando com esse meu colega para efeito de saber se ele estava trabalhando de forma adequada com aquele objeto que eu tinha passado para ele. Então assim, o que eu tenho visto acontecer? Né? A bem da verdade, o que eu tenho visto é que tem uma infinidade de profissionais que preferem não se especializar no assunto e que acabam, por não terem conhecimento daquela questão, perdendo clientes, né? Não sei fazer, então perde o cliente, ou indicando outros colegas para atender o cliente, e indicações que muitas vezes acabam não sendo boas, né? Por isso que é importante que você, como um profissional da área de direito, como um profissional da área contábil, busque, né, se especializar em algum assunto, naquele nicho que pode ser interessante para os seus clientes ou para os seus potenciais clientes. Porque ainda que você não saiba daquele assunto, você tem condições de aprender, né? Você como advogado tem condições de aprender aquilo, como advogado, como conta, enfim, qualquer outra profissão que envolva a gestão dos negócios de uma empresa, você tem condições de aprender e entregar um resultado para o seu cliente que seja favorável a ele. Puxa, mas eu não vou ter condições de aprender tudo, tá bom. Então, que você aprenda pelo menos o básico para que você possa encaminhar o seu cliente para um profissional e esse profissional atendê-lo e você ficar com uma espécie de intermediário, mas que você cuide, você faça uma espécie de gestão desse atendimento do seu cliente com aquele advogado que você indicou, né? Então esse advogado, não é que você vai supervisionar o serviço dele, pelo amor de Deus, longe disso, né? Eu não quero ninguém supervisionando o meu serviço e também não quero supervisionar o de ninguém. Fato é que eu até já trabalhei em um escritório uma época que a gente supervisionava o trabalho de um grande escritório de São Paulo. Era uma situação extremamente desconfortável porque a gente encontrava alguns erros e era aquela coisa, né? Você tinha que pisar em ovos para falar com o teu colega, olha, isso aqui não está muito certo, tal, pá. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é que você possa levar para o seu cliente aquele resultado que ele espera, ainda que você não seja o principal executor daquela atividade, mas você vai estar linkado com aquele advogado que você indicou, né? Esse advogado, evidentemente, vai fazer um excelente serviço, afinal, você não vai indicar um cara que não sabe fazer, né? Se você não sabe fazer, não vai indicar outro que não sabe fazer, você vai indicar alguém que sabe fazer e você vai ter uma interação com o seu cliente e com esse advogado, né? Vocês vão conversar, você vai ter condições de mostrar para o seu cliente que você tem elementos que podem auxiliá-lo nessa conversa entre o advogado que você indicou e ele, tá? Então assim, nessa questão eu confesso a vocês que eu não posso reclamar, porque por conta dessa minha especialização em administração
do passivo fiscal, eu acabei formando inúmeras parcerias, né? Inúmeras parcerias com advogados, com contadores, com gestores de empresa, administradores de empresa. Isso me permitiu me qualificar cada vez mais e poder estar aqui compartilhando desse assunto com vocês. Então, assim, nessa minha vida, nesses últimos anos em que eu me envolvi com essas atividades de administração do passivo, eu tive muito contato com profissionais, colegas que me procuraram para fazer esse trabalho, tá? E por que é necessário que haja mais especialistas nesse nicho específico da administração do passivo fiscal, que é o objeto da nossa conversa aqui, tá? Eu posso afirmar o seguinte: é essencial, né? Não é importante, é essencial. Em especial nesse momento de crise que a gente está atravessando, né? Que sejam preparados cada vez mais especialistas em cuidar das empresas e demais contribuintes que estão devendo para a Fazenda. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Qual empresa que não deve para a Fazenda, né? Tinha uma época que falavam que só quem não devia para a Fazenda era o Silvio Santos e o Antônio Hermílio de Moraes. Bobagem, né? Todos eles devem dever para a Fazenda. O Silvio Santos ainda deve dever, o Antônio Hermílio, os herdeiros dele ainda devem ter dívidas com a Fazenda, né? Toda empresa deve, né? Me mostra uma empresa que não deve para a Fazenda. Eu não conheço, afinal todos os meus clientes devem para a Fazenda de uma forma direta ou indireta, tem algum tipo de dívida, tá? Então a demanda é muito grande e os empresários dependem cada vez mais, né? Cada vez mais de profissionais qualificados que o atendam com excelência, né? Então não é bom ficar de fora, não é bom ficar de fora. Se você ficar de fora, você vai ser alguém que vai ser riscado do mapa da advocacia, porque você precisa atender o seu cliente com excelência. Você não pode ficar de fora né, desse jogo. Então, como eu já havia dito, demanda há, né? O que não existe é muita gente qualificada para atender essa demanda. Então está na hora de você se qualificar. Está na hora de você se qualificar, porque o seu cliente precisa de você, né? O seu cliente precisa de você. E por que eu acho importante compartilhar esse conhecimento, né? Qual que é o meu objetivo aqui, compartilhando com vocês esse conhecimento? Eu acho importante compartilhar desse meu conhecimento com esse objetivo, exatamente com esse objetivo, o de formar uma comunidade de profissionais especializados e que possam conversar entre si, interagir entre si e desenvolver estratégias para trazer resultados positivos e satisfatórios para os seus clientes. Então, assim, quanto mais gente estiver envolvida com esse assunto, quanto mais gente estiver envolvida com projetos de administração do passivo fiscal, com uma atividade voltada à obtenção de soluções para os seus clientes que tenham dívidas com a Fazenda, melhor, porque assim a conversa flui, né? Nós como advogados, nós como profissionais da área do direito, da área da contabilidade, da área de gestão de empresas, administradores, o que seja, todos nós envolvidos com o atendimento de clientes em busca de soluções que tragam a eles resultados favoráveis, temos que conversar, né? Então assim, quanto mais gente estiver envolvida nesse assunto, quanto mais pessoas absorverem esse conhecimento de administração do passivo fiscal, de desenvolvimento de estratégia de administração do passivo fiscal, vai ser melhor. Então, assim, por isso, né, que eu acho importante compartilhar esse conhecimento com vocês que estão interessados. Por quê? Porque a gente precisa de gente, né? Nós precisamos de pessoas para trocar ideias, conversar, pesquisar, desenvolver soluções, apresentar resultados, trocar jurisprudência, né? É networking do que eu estou falando aqui. A gente precisa estar dentro de uma comunidade, a comunidade dos advogados tributaristas que buscam soluções de administração do passivo fiscal para os seus clientes, né? Então assim, eu faço parte de várias comunidades de direito tributário, mas nenhuma delas tem projetos de administração do passivo fiscal, né? Daí o meu interesse, a minha necessidade de buscar até a criação de uma comunidade, né? Quem sabe a partir dessa jornada a gente desenvolve uma comunidade, né? Existe espaço para isso, existe até uma estrutura já criada para isso, tá bom? E aí a pergunta é a seguinte, né?
É possível atuar nessa área do direito tributário, nesse nicho, né? Mesmo não tendo experiência em tributário ou não tendo atuado até o momento nesse nicho específico, não tem essa de você não saber fazer, né? E que não é a sua área de atuação. Pode não ter sido a sua experiência nos últimos anos, mas ainda é tempo, né? O que a gente vai apresentar aqui, o que eu vou apresentar aqui para vocês, pode ser o início de um novo produto no portfólio do seu escritório, né? Pode ser o início de um novo produto. Você pode colocar isso lá no seu portfólio, direito tributário e administração do passivo fiscal, né? E você vai ter com quem conversar, né? Com quem você vai conversar? Eu já sou um deles. Eu já sou um deles que posso te auxiliar, que a gente pode bater papo, pode conversar, tá? Além de todos os demais que estão participando dessa jornada, que estão participando aqui ao vivo, ou que vão assistir a gravação, ou que vão ingressar em outras jornadas que a gente vai fazer, ou seguir o meu canal no YouTube, ou lá no Instagram. Então, assim, não vai faltar gente interessada para a gente conversar, tá? Então, essa de que você não sabe fazer, ou que não é a sua área de atuação, não cola. É algo que você nunca pode falar para o seu cliente, não faço tributário. Não, você faz tributário. Você faz tributário. Por quê? Porque você tem uma equipe para fazer com você. Você tem um networking, você tem uma rede de contatos, uma rede de profissionais especializados que vão se formar aqui a partir da jornada, né? Rede que vai se formar aqui a partir da jornada, que você vai poder ligar para o cara, poder mandar o WhatsApp, né? Hoje em dia ninguém liga, né? É uma coisa tão impessoal hoje, as pessoas têm que se falar mais, né? Ligar, tudo bem, amigão? Como é que estão as coisas? Então, estou com um cliente aqui, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre esse assunto, né? Ou manda um WhatsApp dizendo, vou te ligar a tal hora. Pronto. Né? E converse sobre aquele assunto, por quê? Porque a partir do momento que você está aqui, você já vai ter algum tipo de interação, você vai ter algum tipo de conhecimento para trocar com outras pessoas, ainda que não sejam pessoas especializadas, ou seja, as pessoas vão poder se aperfeiçoar, tá? Então, a partir do que a gente vai conversar aqui, você poderá com certeza atender o seu cliente. E ainda que tenha alguma dúvida, vai esclarecer comigo, vai esclarecer com os demais participantes da jornada, que eu tenho certeza que vão se envolver bastante, tá? Vão se envolver bastante e vão se ajudar a buscar as soluções mais adequadas para todas as questões que forem trazidas aqui na jornada, né? Qual que é o objetivo fundamental desses nossos encontros? Bom, para o contribuinte e para o cliente, para o seu cliente, né? Qual que é o objetivo? O objetivo sempre será o de encontrar a saída mais adequada, a saída mais econômica para aquele contribuinte devedor resolver sua situação com o fisco de forma legal, né? Coloque aí em negrito, passa aquela caneta amarela lá, e legítima, né? A gente não está aqui para falar nada ilegal, né? É tudo dentro da lei, são estratégias passíveis de serem executadas com base naquilo que a lei fala, com base naquilo que a jurisprudência fala, com base naquilo que a doutrina fala, né? E de que forma que a gente vai buscar atingir esse objetivo, tá? Bom, eu pretendo transmitir para vocês esse conhecimento, tá? E eu espero que vocês possam utilizar para ajudar os seus clientes a irem pelo caminho certo, né? E conquistar cada vez mais a sua confiança e, evidentemente, com isso, mais trabalho e, consequentemente, mais honorários, né? Então, o objetivo aqui da gente ter um elemento de trabalho para oferecer é a conquista do seu cliente, a conquista da confiança do seu cliente para que ele te chame para prestar aquele serviço que ele precisa, tá? E desenvolvendo mais trabalho, consequentemente, a gente vai ter mais honorários, né? Então, o objetivo aqui, se você que está me assistindo é o advogado, é o contador, é o administrador de empresa, é a pessoa responsável pela gestão de uma empresa, o objetivo aqui é o quê? A gente ter a confiança do nosso cliente, a gente ter o nosso cliente próximo de nós, de forma que ele nos entregue a preocupação dele
e nós possamos buscar a melhor solução. E com isso, termos o nosso cliente satisfeito e recebermos os honorários de acordo com aquilo que for combinado. Recebermos honorários proporcionais àquele resultado que nós levamos para o nosso cliente, né? Porque assim ninguém trabalha de graça, né? Por mais que existam situações em que a gente acaba trabalhando de graça diante da situação econômica que está nos atingindo, a gente tem que ter todas as nossas honrarias, né? Trabalhou, recebe, né? Ah, vou receber no êxito, tá bom, se é assim que você pretende, tudo bem. Vou receber um contrato mensal, ótimo, vamos em frente, tá? Então assim, para o contribuinte, para o seu cliente, o objetivo é que a gente encontre a saída mais econômica, a saída mais adequada, que a gente resolva a situação dele com o fisco de forma legal e legítima, tá? E o que isso pode resultar para o cliente? Qual que é o resultado que pode ser obtido para o nosso cliente, né? Essa economia que a gente busca, né, levar para o nosso cliente, o que eu espero? Que ela possa resultar para o empresário, para a pessoa física, um alívio por encontrar uma solução para o seu passivo, seja ela a oportunidade de administrá-lo adequadamente ou mesmo de reduzi-lo ou até eliminá-lo, né? Então assim, a depender da estratégia que você vai oferecer para o seu cliente, ou você vai auxiliá-lo a administrar o passivo fiscal, ou você vai auxiliá-lo a reduzir o passivo fiscal, essencialmente, ou você vai auxiliá-lo a eliminar esse passivo fiscal. Vocês estão servidos? Nem para um pouquinho de água é bom, né? Eu acabo esquecendo de tomar, começa a garganta a ficar seca. Então, nesse aspecto, o que pode resultar para a gente, né? Para o cliente seria essa administração do passivo, seria a redução do passivo, eliminação. E para a gente como profissional, né? O que para a gente pode resultar, né? O que a gente vai conversar aqui pode oferecer para você, né, a possibilidade de oferecer essa solução e ser remunerado por isso, né? Você vai oferecer uma solução para o seu cliente e vai ser remunerado por isso. E que essa remuneração seja proporcional ao benefício econômico que o seu cliente obtenha com o trabalho desenvolvido, né? Com a redução do seu passivo e a possibilidade dele retomar a atividade econômica que ele realizava com mais segurança, né? Você vai poder proporcionar ao seu cliente o retorno à atividade econômica dele, você vai poder proporcionar ao seu cliente que ele volte a trabalhar, volte a obter receita, quiçá lucro, né? E com isso possa sobreviver diante da crise, né? Bom, e mesmo que você esteja, mesmo você, né, que a gente falou sobre o advogado, né, que é quem pode prestar o serviço, mas se você que está me assistindo é o próprio contribuinte devedor, né, você está interessado em saber como fazer para resolver o seu problema fiscal, né? O que isso importa para você? Importa no seguinte: a partir do que você vai ouvir aqui, contribuinte devedor, né, potencial interessado em negociação com a Fazenda, você vai poder conversar de igual para igual com o seu advogado, com o seu contador, enfim, com aquele que estiver, né, fazendo a gestão do seu passivo e entender quais são as medidas e estratégias que ele estiver sugerindo que você adote. Então, assim, você vai poder ter você vai poder participar dessa estratégia que está sendo adotada. Não é você que vai desenvolver. Evidentemente não é você, o empresário, o devedor da fazenda, que vai desenvolver essa estratégia. Quem vai desenvolver é o seu advogado, seu contador, administrador, aquela pessoa que está lá na linha de frente desse trabalho. Mas você vai poder ter interação com ele. Você vai poder conversar com ele, entender o que ele está fazendo. Então é bom que você assista, você como empresário.
aqui, mesmo se você é estudante ainda, né, de direito, de contabilidade, de administração, de empresa, ou ainda está na faculdade, seja ela qual for, né, mas que tem interesse em saber um pouco mais, você que ainda não se formou, tá? De igual maneira, o que eu vou passar aqui para vocês é de extremo interesse. Por quê? Porque aprender nunca é demais. Se você está na escola ainda, na faculdade, aqui você vai ter um elemento que é evidente que não vai aprender na faculdade. A faculdade não vai ter um curso específico sobre a administração do passivo fiscal. Tem a aula de direito tributário, que é uma aula geral, né, para que você conheça os elementos do direito tributário, os conceitos, mas não haverá uma aula sobre a administração do passivo fiscal. Pode ser que tenha um programa de complementação curricular na escola, na faculdade, que te ofereça isso. Mas aqui você vai aprender alguma coisa que você não vai aprender na faculdade, tá? E eu acredito que isso vá te colocar, ou isso possa te colocar, né, em um nível superior em relação aos demais colegas que não tiveram oportunidade, né, que não têm a oportunidade de estar aqui, e até mesmo para você aplicar para uma vaga de estágio, né? Porque aquela história de que não é exigido experiência, estagiário vai aprender aqui, vocês sabem que sempre é bom, né, você ter um pouco de noção sobre aquilo em que você vai trabalhar, porque senão a expectativa de você ser contratado ela pode ser reduzida. Então, se você é estudante, né, até o certificado que a gente emite aqui pode valer para você aí para um programa de complementação curricular, né, para você ter aquelas horas necessárias no seu currículo para poder se formar. Tá? Isso aí é uma coisa que você tem que observar, você tem que avaliar junto à sua faculdade se o diploma, o certificado que a gente vai dar aqui é válido. Né? O nosso certificado é emitido pela Ecojuris, Educação Corporativa e Jurídica, que é uma empresa de ensino devidamente registrada no CNPJ, etc. Só que não tem nenhum vínculo com o MEC, essas coisas. Tá? Então, assim, se esse certificado valer, muito bom para vocês, tá bom? Então, você que é estudante também é um potencial interessado, tá? Então, a ideia aqui, concluindo, né? Qual que é a ideia aqui dessa jornada, né? É trazer os elementos, né? Trazer aqueles elementos que o profissional precisa para poder auxiliar o seu cliente a tomar a decisão correta nessa questão de administração do passivo fiscal, tá? Então, a decisão mais correta, mais adequada, para que ele administre o passivo fiscal dele, seja através de uma transação tributária ou de outra estratégia de administração do passivo fiscal que possa ser aplicável, tá? E para você, profissional, ter esse tipo de serviço em seu portfólio e poder atender o seu cliente com segurança, tá? Então, assim, concluindo aqui, o objetivo dessa nossa jornada basicamente é esse: transmitir para você o conhecimento necessário para que você possa introduzir, né, no portfólio do seu escritório, para que você possa levar para o seu cliente, para que você possa servir de intermediário entre o seu cliente e um outro escritório da advocacia, para que você sirva de intermediário entre seu cliente e a Fazenda Pública na questão da administração do passivo fiscal, tá? Então, para você, né, que é profissional, evidentemente, aumentar a expectativa de recebimento de honorários com base em mais um serviço que você pode oferecer para o seu cliente, né? Ou conquistar novos clientes, buscar novos clientes com base nesse novo item de portfólio que você possui agora, depois que você concluir esses dias de jornada que a gente vai conversar aqui.